Olá, que a paz seja convosco. Hoje a nossa leitura é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 20. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. E o nosso tema hoje é mordomia do corpo. A mordomia do corpo é algo fundamental na forma como servimos a Deus. A Bíblia adverte os cristãos acerca da importância do cuidado do corpo. Os crentes devem entender que eles não são donos de seu próprio corpo, mas são mordomos dele a serviço do Senhor. Sempre quando se fala acerca do tema da mordomia cristã, frequentemente a mordomia do corpo acaba sendo um ponto negligenciado. As pessoas enfatizam a mordomia dos dons, talentos, conhecimento e principalmente dos bens, mas se esquecem que diante de Deus também temos o dever de cuidar de nossos corpos. Os redimidos também servem a Deus quando cuidam adequadamente de seus corpos. Agora, vamos citar 3 motivos principais pelos quais a mordomia do corpo é uma disciplina tão importante. Primeiro, porque Deus é o Criador do nosso corpo. Então, em primeiro lugar, a mordomia do corpo é importante porque o nosso corpo foi criado por Deus. Nós não somos resultado de um processo evolutivo ou fruto do acaso. Nós somos resultados do conselho de Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 26. Segundo, Deus criou e cuidou de redimir o nosso corpo. A mordomia do corpo é importante porque ele também é alvo do plano da salvação concebido por Deus na eternidade. Jamais podemos falar da obra da redenção excluindo suas implicações quanto ao nosso corpo. Cristo não redimiu apenas a nossa parte espiritual, mas também a nossa parte material. Mas a verdadeira doutrina bíblica diz que nossos corpos ressuscitarão, e o que é incorruptível será revestido de incorruptibilidade, e o que é mortal será revestido de imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 54. Os efeitos do pecado serão definitivamente removidos e nossos corpos glorificados serão semelhantes ao corpo do Cristo ressurreto, como está em Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. E por fim, nosso corpo é morada de Deus, para a sua glória. Em terceiro lugar, a mordomia do corpo é importante porque ele é a habitação de Deus. Conforme vimos no tópico anterior, o nosso corpo também está incluso na obra da redenção. Isso quer dizer que aquela ideia de que Deus só quer o nosso coração ou só quer a nossa alma está errada. Na cruz, Cristo comprou suas ovelhas por inteiro. O apóstolo Pedro escreve que os redimidos são propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. O apóstolo Paulo escreve que o nosso corpo é templo do Espírito. 1 Coríntios 6, verso 19. No mesmo versículo, o apóstolo ainda destaca nosso papel como mordomos do corpo, pois ele não pertence a nós mesmos. E no verso seguinte, Paulo ainda destaca que os crentes foram comprados por um alto preço. Então, diante dessa maravilhosa verdade, ele adverte: portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Pai querido, muitíssimo obrigada por nos criar tua imagem e semelhança. Grata pelo carinho com que o Senhor nos trata.